Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou a Claudiele e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da luminosidade adequada para as nossas plantas. Será que tem como a gente olhar e já saber se é de sol pleno, se é de meia sombra? Será que tem como a gente facilitar isso? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, porque tem bastante diquinha bacana. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um beijo muito carinhoso para Gilneci, lá de Camaçari, Bahia. Um beijo, minha querida, obrigada por sempre estar presente aqui nos meus vídeos, tá? E você que ainda não está inscrito, se inscreve, gente, se inscreve, para de assistir aí no anonimato, participe, comente, eu faço questão de saber quem é você também, tá? Sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo. Então, olha, gente, eu separei aqui para vocês por gêneros, separei alguns exemplos de vários gêneros para você entender. Esse daqui, ó, é um sedum, esse daqui também, e esse aqui também, ó, cada um tem um formato. Esse dali fica pendente, né, tem o burrito e o treleci. Olha a diferença dos dois, para vocês entenderem. Esse daqui, ó, cadê? Esse daqui é o sedum burrito e esse é o treleci. São as duas espécies que eu tenho nesse arranjo. Os sedums, na sua grande maioria, são todos de sol pleno. Como quase todas, tem sua exceção. Tem alguns sedums que não são de sol pleno, tá? Mas são raras exceções. Na sua maioria, é sol pleno. E o que é sol pleno? É pelo menos, gente, 6 horas de sol por dia. Menos que isso, a planta não vai ficar saudável. Eu trouxe um de cada formato aqui para você entender que eles podem ter diferentes formas, mas as necessidades básicas deles são a mesma. Rega sempre que secar o substrato, mais de 6 horas de sol por dia. Esse tipo de planta aqui, se não receber a quantidade de sol necessária, essas folhinhas aqui, só de tocar nelas já vai cair. Para que ela fique bem firminha assim, ó, é preciso mais de 6 horas de sol por dia. Muita gente fala que para identificar uma suculenta se é de sol ou de sombra, é porque a de sombra é sempre de cor verde. E não é bem assim, não é bem por aí. Ó, por exemplo, essa daqui, ó, é verde, mas é uma suculenta de sol pleno. Como que eu sei disso? Presta atenção no formato dela. É um formato de roseta perfeita, compacta, olha. Folhinhas extremamente juntinhas uma da outra. Essa daqui é uma agavoide. Ela precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia para manter esse formato. Se você não oferecer o mínimo para ela, vai estiolar. O que é o estiolamento? É o espaçamento entre as folhas. Quando o caule começa a ficar aparente, ela vai formando um aspecto de pirâmide. O miolo pequenininho, o centro vai ficando pequeno, alto, esticando e as folhas longe uma da outra. Só que o problema de faltar sol para uma planta não é só a questão da estética. Essa planta fica frágil, fica suscetível a pragas. Se ela exige sol pleno e você tenta cultivar a meia sombra, o que vai acontecer é que ela vai pegar cochonilha, fungo, pulgão, demora muito mais tempo do que ela precisa para secar o substrato. Então, é uma planta que vai ficar doente facilmente. Então, sempre que você vê uma suculenta assim, com esse formato de roseta baixinha, compacta, é uma planta de sol pleno com certeza. Plantas brancas, olha, essas que tem bastante pruína, que é essa camadinha de pozinho branco, onde você toca, sai, sempre são plantas de sol pleno. Não precisa ter nem dúvida a respeito disso, tá? As plantas pilosas, olha, essas que tem como se fossem
pelinhos nas folhas. Muda a textura, olha só. Essa daqui, uma setosa, focou. Ela é pilosa, olha essa daqui. São plantas de sol pleno. Plantas com pelinhos assim, se você ficar cultivando elas, insistir em cultivar a meia sombra, elas são muito suscetíveis ao fungo ferrugem. Faltou sol, é bem fácil dela ter ferrugem e as folhas ficam muito frágeis. Outra dica aqui com as plantas pilosas, é bom evitar molhar as folhas. Quando molha demais as folhas, elas, por ter esses pelinhos, ó, ela acaba retendo mais água. Então, não é legal regar sobre as folhas. Eu, pelo menos, não gosto. A patinha de urso, eu já tentei cultivar ela ao tempo e não tive sucesso nenhum. Vai caindo folha, vai ficando só a pontinha dela. Então, não acho que é legal o cultivo dela tomando chuva direto, não. Mas é uma planta de sol pleno, ela precisa de mais de 6 horas de sol por dia. Então, se você adquiriu uma plantinha, ganhou uma plantinha que tem pelinhos, que é pilosa, pode apostar que ela é uma planta de sol pleno também. Ó, aqui os cactos. Trouxe só um aqui de exemplo, mas os cactos, na sua grande maioria, são suculentas de sol pleno. São raras as exceções que vão bem à meia sombra, que é o caso da flor de maio. O rabo de rato gosta mais de ficar à meia sombra, não gosta muito de sol pleno. Mas na grande maioria, cacto, mais de 6 horas de sol por dia também. Ó, plantas quando tem cores bem vibrantes, como essa daqui. Se elas são bem coloridas, têm cores bem vibrantes, são plantas de sol pleno, pode apostar nisso. Sempre que, ó, além de ter uma roseta perfeita, simétrica e colorida ainda, pode apostar em colocar ela a sol pleno. Se você mora em um lugar muito quente, que é aquele sol medonho horas do dia, você vai fazendo a adaptação aos pouquinhos, devagarzinho, para não queimar a tua planta no início da adaptação, tá? Aqui, ó, tem um Pachyphytum e um Cotyledon. Mas olha a característica dos dois, percebem? As duas são bem gordinhas, folhas bem grossas, que armazenam muita água. Essas bem gordinhas assim, também sol pleno. Sempre, gente, sempre que você vê um Pachyphytum, um Sedum, ou Cotyledon, que são bem gordinhos assim, é planta de sol pleno. Jamais você vai conseguir cultivar ela compacta, bonitinha assim, à meia sombra. Então, se você adquirir uma suculentinha dessa, pode apostar em sol pleno, tá? Ó, as folhinhas deles. Outra coisa, as gibifloras. Eu separei aqui essas duas para dar de exemplo para vocês. Adquiriu uma suculenta que você já sabe que é uma gibiflora, é dessas que ficam gigantes, que ficam com as folhas rulosas de babados, né? Que tem essas carânculas. Não há dúvida nenhuma, nem precisa perguntar para ninguém. É suculenta de sol pleno. Não existe gibiflora nenhuma dessas que você possa cultivar à meia sombra. São plantas maravilhosas para cultivar, pouco suscetíveis a pragas na grande maioria, mas elas são muito exigentes com sol pleno. Precisa realmente de muito sol. Aqui do ladinho separei uma crassula, que essa daqui é a orelhinha de Shrek, né? Já tá em formatinho de arvoreta. E aqui uma crassula Husby variegata. A orelhinha de Shrek, gente, ela, se você for daquelas pessoas teimosas, você pode sim cultivar ela à meia sombra, mas é mais fácil ela ter algum tipo de ataque de praga, como cochonilha, por exemplo. O ideal para mantê-la saudável é sol pleno. Tanto a orelhinha de Shrek, Jade, Mini Jade,
Todas essas são suculentas que se desenvolvem melhor e ficam mais saudáveis a sol pleno, mais de 6 horas por dia. Essa daqui, ela é uma variegata, eu trouxe para vocês para mostrar por causa disso daqui, ó. Ela tem a folhinha como se fosse levemente aveludada, sabe? É uma planta muito difícil de conseguir cultivar no tempo, tomando chuva ou muita umidade nas folhas, porque se ela não recebe a quantidade de sol necessária, o ferrugem ataca ela. Essa daqui já foi tratada, ó. As folhinhas do centro, os miolinhos já estão todos saudáveis, a maior parte dela está saudável, mas ela sofreu esse ataque e ficou bem feia na época. Mas aonde faz a manchinha, ó, não some, não desaparece, ela vai ficar ali até descartar essa folha. Então, para esse tipo de plantinha aqui, é o mesmo caso das pilosas, é sol pleno para poder ter ela saudável. Então, estão vendo só quantas verdes eu mostrei aqui? Não significa que porque a planta é verde, só verde sem outra tonalidade, ela tem que ficar a meia sombra. Agora eu vou mostrar aqui para vocês essas que são de meia sombra, para vocês entenderem, ó. Outra coisa, não significa que porque a planta é de meia sombra, que ela vai ser só verde. Não vai. Nesse arranjinho aqui, essa daqui eu tenho para mostrar para vocês. Olha a corzinha dela. Olha como é bem cor de rosa, bem nítido o rosa nas folhas. As sansevierias, ó, essa aqui é uma sansevieria variegata. Olha como é linda a cor dela. Esse arranjinho aqui, a fitônia. Fitônia não é suculenta, eu só coloquei aqui para compor o arranjinho e ficar mais coloridinho, ó. Mas vejam, percebam entre as suculentas de meia sombra. São verde na maioria, sim, mas percebam que existe um padrão entre elas. Na sua maioria, ó, elas têm uma textura nas folhas, como se fossem muitas bolinhas. A maioria delas é assim, ó. Essa daqui, ela não é só verde, ela é branquinha. Branquinha com verde, ó, mas toda pintadinha. Vejam o formato delas, como é diferente das rosetas que são de sol pleno. É sempre esse mesmo padrão aqui. Essas aqui, ó, são as aórtias, que são essas que tem a pontinha quase que transparente, parece que a gente pode ver a água das folhas, né? Essa daqui, ó, essas duas são da mesma, só que essa daqui é variegata. Um detalhe, gente, é que as plantas de meia sombra podem sim ser adaptadas e cultivadas a sol pleno. Não vão ter essa aparência aqui. Elas vão ficar geralmente mais marrom. Eu não gosto muito do aspecto que fica, parece que dá um aspecto de planta sofrida, por isso eu prefiro cultivar a meia sombra. Essas plantas de meia sombra você pode adaptar para cultivar a sol pleno. As de sol pleno jamais vão poder ser adaptadas a cultivar a meia sombra. Não tem como. Ó, outra aórtia. Todas essas que você vê que tem esse tipo de pontinhas das folhas transparentes, uma folha que parece que tem uma película tão fininha, delicada, são plantas de meia sombra. Meia sombra é até 4 horas por dia. Ó, essa daqui é uma gastéria variegata. Olha quantos bebezinhos vindo aqui. Coisinha linda que ela tá. Meia sombra também. Os colares. Esse daqui é o meu colarzinho de pérolas variegata. Olha. Os colares geralmente são de meia sombra. Em sol muito quente, de horas do sol muito intenso do dia, vai queimar facilmente essas bolinhas. Ele não fica muito bem, não. No máximo até 4 horas de sol bem ameno. Solzinho da manhã, o solzinho do finalzinho do dia, é o ideal para ele.
Esse daqui, ó, é o coraçãozinho emaranhado variegata. Ele até suporta um pouco mais de sol, mas depende de uma boa adaptação também. Não é tão fácil assim e ele se desenvolve muito devagar. Fica com as cores bem bonitinhas, bem cor-de-rosinha, mas ele desenvolve lentamente. Para ele, o ideal é até 4 horas de sol por dia também. E é isso que eu estava falando para vocês. Olha só, se dá para comparar como existe um certo padrão entre planta que é de sombra e planta que é de sol pleno. Olha o jeito da roseta, o formato das folhas, a textura das folhas. É fácil de você olhar, bater o olho e saber que é uma planta de meia sombra. Essas aqui não vai ter problema nenhum você cultivar com menos horas de sol. Aqui eu separei para vocês 2 arranjinhos, ó, para falar um pouquinho também da importância de, na hora de fazer um mix, de fazer um arranjo, optar por plantas que gostem das mesmas condições. Uma planta que você vai poder colocar a mesma quantidade de água, a planta que você vai poder oferecer a mesma quantidade de sol para todas elas e todo mundo vai ficar bem. Que nem esse daqui, que é um arranjinho para ficar à meia sombra. Não tem como eu pegar uma roseta dessa daqui, ó, Graptocedum bronze, bem marronzinho. Por mais que ele seja tão fácil de cultivar, ele não vai se adaptar num arranjinho desse. Eu vou colocar o arranjinho num lugar que vai receber pouquíssimas horas de sol e ele não vai manter as características que o tornam tão bonito. Ó, outra crassula aqui. Olha a cor dela. Isso aqui precisa de mais de 6 horas de sol por dia para ter essas características. Já esse é sombra. E outra coisa, uma planta que está a sol pleno, ela sempre vai secar bem mais rápido do que as plantas que estão à meia sombra. Uma planta que você deixa na sombra, vai regar, ela vai passar mais tempo úmida do que as plantas de sol. Então, a rega geralmente não é igual também. Ó, vou colocar aqui do ladinho para vocês verem. Ó, uma roseta de uma planta que é de meia sombra e aqui uma que é de sol pleno. Olha só, não tem como confundir, gente. É bem colorida, é compacta, é de sol pleno. Esse tipo de tom de verde, uma suculenta de folhas bem duras, bem fortes assim, essa textura geralmente já te indica que é uma planta de meia sombra. Então, se você parar para pensar nessas características que eu dei de exemplo aqui, é claro que são só alguns exemplos, porque senão a gente passa o dia inteiro só falando disso, né? Mas a aparência da planta, a estética dela já te mostra se é uma planta de sol pleno ou planta de meia sombra. Só lembrando também, é claro, né, gente, que se você compra uma suculenta no garden, comprou, foi lá na floricultura, no supermercado, não sei, comprou uma plantinha que está há muito tempo na sombra. Ela ainda não está apresentando as formas que possa definir direito se é de sombra, se é de sol. Você vai fazendo a adaptação dela aos poucos, devagarzinho. Vai adaptando ao sol de pouquinho, porque senão ela queima toda facilmente. Daí não é porque ela não goste de sol, é porque ela não recebeu um período de rustificar. Ela não recebeu um período para poder se adaptar com o ambiente. Então, vai indo com calma para adaptar a sua plantinha, tá? E se ficar alguma dúvida, gente, se eu esqueci de mencionar algum detalhe, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo vocês, eu sempre estou de olho aqui nos comentários para ajudar no que for possível, no que tiver ao meu alcance. Se eu não souber, a gente pesquisa, descobre para aprender juntos. Mas basicamente é isso que eu falei. Nem toda suculenta verde é de sombra, tá? Não vai nessa não.
Uma suculenta dessa não dá para cultivar na sombra, que jamais ela vai ter esse aspecto. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!